Olá, amada Igreja IBPAM. Estamos iniciando nesse novo semestre o estudo bíblico do livro A Vida Crucificada nos Pequenos Grupos, do autor A.W. Tozer. Antes de iniciar esse primeiro capítulo do livro, eu quero apresentar para vocês esse autor. Então, Aiden Wilson Tozer, ele foi um pastor cristão americano, autor, editor de revista e mentor espiritual. Inclusive, ele foi o mentor espiritual de Leonard Ravenhill, que foi um grande avivalista. Ele nasceu em abril de 1897, na Pensilvânia, Estados Unidos, e ele faleceu em maio de 63 aos 66 anos, em Toronto, no Canadá. Eu trago aqui para vocês uma frase do Tozer que pode mostrar para a gente muito do que ele entendia a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Ele diz assim: um cristão verdadeiro é uma pessoa estranha em todos os sentidos. Ele sente um amor supremo por alguém que ele nunca viu, conversa familiarmente todos os dias com alguém que ele não pode ver, espera ir para o céu pelos méritos de outro, esvazia-se para que possa estar cheio, admite estar errado para que possa ser declarado certo, desce para que possa ir para o alto. É mais forte quando ele é mais fraco, é mais rico quando ele é mais pobre, mais feliz quando se sente o pior. Ele morre para que possa viver, renuncia para que possa ter, doa para que possa manter, vê o invisível, ouve o inaudível e conhece o que excede todo entendimento. Então, só isso mostra para a gente um pouco do entendimento do Tozer, de como a vida com Cristo Jesus, muitas vezes ela é esse dilema, né, de que nós precisamos assumir um lugar onde perdemos para que a gente possa ganhar. Então, no primeiro capítulo da vida crucificada, ele traz para a gente a importância, né, dessa vida crucificada. Lá em Romanos 6 diz: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Dos destaques que Tozer traz é que a saúde da igreja ela é diretamente proporcional à saúde de cada indivíduo do corpo de Cristo. Então, para que a igreja ela cresça saudável, os cristãos que formam, que compõem esse corpo, precisam crescer espiritualmente. Isso não é responsabilidade somente de uma liderança, de um grupo restrito da igreja, para garantir com que essa igreja seja saudável. É como um corpo biológico, todos os membros precisam estar saudáveis para compor esse corpo vivo que cresce espiritualmente. Então, só essa igreja saudável vai cumprir a missão, que é ir por todo mundo, né, e anunciar o evangelho a toda criatura. E aí, continuando, Tozer também vai destacar para a gente que nem todos vão manifestar a sua vida com Jesus da mesma maneira. Ele traz para a gente a parábola que Jesus usou lá em Mateus 13:23, do semeador, que diz: e quando a semente que caiu em terra boa, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Ou seja, existe no corpo de Cristo aqueles que são salvos, sim, mas que apresentam uma frutificação, uma manifestação da sua vida espiritual em índice 30, que são os acomodados, que são aqueles que tiveram uma revelação primeira da sua caminhada cristã, entenderam que foram resgatados de uma condenação eterna, entenderam que o sangue de Jesus os justificou, os purificou, mas não prosseguem nessa revelação, não prosseguem nessa santificação. E aí nós vamos também entender que Jesus traz aqueles que apresentam o índice 60. Quem são eles? São os medianos, eles não estão ali no início da jornada cristã, naquela revelação inicial, mas também se acomodaram ali numa revelação média, avançaram um pouquinho, mas ao mesmo tempo não passam disso. E, finalmente, índice 100, que são aqueles que buscam constantemente uma revelação profunda, um relacionamento profundo, uma devoção profunda com Deus. Isso vai requerer um preço pago, onde você vai renunciar a muitas coisas, onde você vai submeter sua vontade e toda a sua vida ao Senhor que você serve, que é Jesus Cristo. Então, ao longo da história, a gente pode perceber que a igreja tratou desse tema, a vida crucificada, usando várias expressões diferentes, né? Então,
poderia ser encontrado como a vida mais profunda, a vida superior, a vida inteiramente santificada, a vida cheia do Espírito, a vida cristã vitoriosa, a vida transformada. Mas agora vamos ver aqui como é que Tozer ele vai conceituar esse entendimento da vida crucificada. Ele diz o seguinte: o que entendo por vida crucificada é uma vida inteiramente entregue ao Senhor, em absoluta humildade e obediência, um sacrifício agradável ao Senhor. A palavra crucificada leva-nos de volta ao que Cristo fez na cruz. Ele também diz: a vida crucificada é uma vida absolutamente dedicada a seguir Jesus Cristo, a ser mais parecido com Ele, a pensar como Ele, a agir como Ele, a amar como Ele. Toda a essência da perfeição espiritual está inteiramente relacionada a Jesus Cristo. Então, um dos pontos que Tozer vai destacar para a gente é que a Bíblia toda, ela sustenta a ideia, né, de um progresso, de um crescimento rumo à perfeição espiritual na vida cristã. E ele traz aqui para a gente, por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo em Filipenses 3,12: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Então, ele mostra o quanto Paulo tinha se posicionado nesse entendimento de um avanço, de um progresso, de um crescimento na sua vida espiritual. Um outro entendimento importante que nós devemos ter para que a gente faça uma boa leitura desse livro é o entendimento que Tozer nos traz sobre os místicos cristãos. Então, ele diz o seguinte: descobri em todo o meu estudo que esses antigos santos de Deus, os místicos, realmente o conheciam. Místico, portanto, refere-se a alguém que mantém um relacionamento íntimo e direto com Deus. Em minha procura por Deus, quero saber o que eles conheciam acerca do Senhor e como vieram a conhecê-lo em bases tão íntimas. Isso não significa que concordo com tudo o que escreveram, da mesma forma que não concordaria com tudo o que qualquer outra pessoa viesse a escrever. Então, Tozer vai citar alguns exemplos de místicos cristãos da história da igreja, e que são pessoas que podem parecer austeros, mas ele destaca o que realmente importa, não é a aparência, mas é o fruto que essas pessoas produziram ao longo de sua jornada. E ele também destaca que esses místicos, eles tinham uma voz original. O que é isso? Eles não reproduziam o eco de alguém que tinha vivido uma experiência com o Senhor, mas sim, eles mesmos viviam sua própria experiência com Deus. Então, é isso que Tozer chama de voz original. Não é você repetir a experiência do outro, mas é você viver a sua própria jornada. Também, esses místicos testificavam de uma vida inflamada de amor e adoração a Deus, que nada podia extinguir, nada podia apagar. E ele até fala no livro sobre esse termo místico, que no meio evangélico é um pouco estranho e muitas vezes, né, cheio de outras conotações. Então, aqui ele não está falando desse misticismo do ocultismo, mas ele está falando de místico porque tinham práticas ali na sua jornada com Deus que muitas vezes eram sobrenaturais mesmo, né? Que tinham níveis de revelações que fugiam à razão humana ou qualquer coisa desse tipo. Então, também Tozer vai destacar para a gente o quanto ele, dentro do seu contexto cultural, de alguém que escrevia na década de 50, que vivia todo aquele contexto cultural da igreja cristã na década de 50, o quanto o inário cristão é importante. Ele fala que esse inário foi escrito por homens e mulheres que tiveram experiências profundas com Deus, né? E ele entende que esse inário ele traz para a gente muitos tesouros, ele nos entrega um legado, uma herança, que não deve ser, de forma alguma, escondido das próximas gerações. Então, ele diz até assim: se você me mostrar como é que está a sua Bíblia e o seu inário, eu posso dizer corretamente qual é a condição da sua alma. Então, quanto isso é manuseado, quanto isso é trabalhado, quanto você lê a Bíblia, quanto você usa o seu inário para um tempo de adoração, de devoção. Essas ferramentas que Tozer trouxe para a gente aqui nesse primeiro capítulo, é para que a gente se familiarize com tudo aquilo que ele vai usar no decorrer do livro. Então,
ele é essa pessoa que está destacando aqui para a gente como que ele entende a vida crucificada, então qual é o conceito, né? E dentro disso ele destaca que também nem todos os cristãos manifestam essa vida na mesma medida, alguns níveis mais rasos, outros médios e outros muito mais profundo. Ele também vai destacar para a gente como ele valoriza esses homens e mulheres que foram os místicos cristãos, ou seja, pessoas, né, da Igreja de Cristo ao longo da sua história, que manifestaram uma relação com Deus muito profunda e poderosa e que inspiraram Tozer, né, ao longo da sua vida e que puderam ser referências para que ele também pudesse ter uma experiência profunda com o Senhor. E, finalmente, o Inário Cristão, que para ele, dentro do seu contexto cultural da época, 1950, era muito importante. E até hoje, para a gente, se a gente for analisar todas as letras profundas que esses cânticos traziam, realmente mostravam ali que as pessoas tinham um relacionamento poderoso com Deus, né? Infelizmente, hoje nós estamos vivendo um momento em que o mercado gospel produz aquilo que é vendável, né? Que é aceito, aquilo que agrada, e muitas vezes não tem nada a ver com uma experiência com Deus, mas sim com alguém que constrói alguma coisa que vende bem. E nós precisamos resgatar, né, essa espiritualidade que brota de uma relação verdadeira com o Senhor. Assim como os místicos cristãos, nós precisamos ter uma voz original, não ser eco de alguém, mas viver a nossa própria experiência com o Senhor. Então, viver a vida crucificada não é uma jornada para fracos de coração, a jornada é dura e repleta de perigos e dificuldades e não termina até vermos Cristo, ou seja, até que Cristo venha. Nós viveremos uma jornada onde nós seremos transformados de glória em glória. Mas, ainda que a jornada possa ser difícil, qual que vai ser o resultado? A recompensa vai ser ver a face de Cristo. E aí eu não escrevi aqui, mas eu vou ler para vocês, Face a Face, que é um hino desse inário, composto por Carrie Breck. Ela viveu de 1855 a 1934, e ela diz assim: face a face com Cristo, meu Salvador. Face a face, como será? Quando em êxtase contemplá-lo, Jesus Cristo, que por mim morreu? Face a face, irei contemplá-lo, muito além do céu estrelado. Face a face, em toda a sua glória, logo, logo o verei. Vejo-o agora, indistinto, através de um véu escuro, mas vem um bendito dia em que sua glória será vista. Que alegria em sua presença, quando forem banidos a dor e o pesar, quando os caminhos tortuosos forem retificados e as coisas obscuras esclarecidas. Face a face. Ah, momento bendito, face a face para ver e conhecer, face a face com o meu Redentor, Jesus Cristo, que tanto me ama. Então, meus queridos, nós vamos terminar esse primeiro capítulo, onde o Tozer trouxe para a gente conceitos que ele vai trabalhar de uma maneira mais profunda ao longo desse livro tão extraordinário. Tozer, para mim, é um místico cristão e que sempre foi assim poderoso para me abençoar através de uma revelação profunda que ele tem na sua jornada com Jesus. Então, eu sempre gostei muito de ler os livros do Tozer, sempre fui muito impactada e eu espero que realmente cada um de vocês possa ser impactado com a revelação que Tozer tem a partir de uma jornada que ele vive intimamente com o Senhor. Ele é uma voz original e nós podemos ser não só abençoados por ele, mas também, de certa forma, incentivados a buscar ser uma voz original, a buscar viver a nossa própria jornada de intimidade com o Senhor. Então, é isso, ficamos por aqui, que Deus abençoe seu pequeno grupo.